Olha só, aula passada então, eu estava falando sobre o modelo MVC que vai dividir a aplicação em Model Viewer e Controller. E eu ainda falei das outras camadas da aplicação que eu vou dividir, que é uma camada de Web Service e uma camada de banco de dados, certo? Então hoje a gente vai começar a criar tudo isso para programar o nosso jogo, tá? Então eu estou aqui com o Visual Studio aberto. O que eu vou fazer? Ó? Vou lá em New Project ou File New Project, né? Tanto faz. Então vou por aqui que está mais rápido, né? New Project. Eu vou escolher uma aplicação web, tá? Eu vou escolher aqui o ASP.NET Web Application, tá? Vou dar um nome para ela. No nosso caso, eu vou chamar de Snake somente. Vou escolher o local para salvar essa aplicação. Opa. Bom, vou... Não, nós vamos escolher o web. Web Application. Tá? Dei OK. Quando eu dei OK, aparece esses tipos de projeto web, tá? Não é o mais recente, mas para a gente vai ser o mais fácil de explicar sem perder o foco na matéria, que é o Web Forms, tá? Então nós vamos escolher aqui o Web Forms. Não é a maneira mais nova de desenvolver para a web. Hoje em dia a gente usa o ASP MVC, mas nós vamos escolher lá o Web Forms porque na hora, por exemplo, de testar as funcionalidades que a gente vai fazer, você clica e arrasta um botão para a tela e já aciona ele ali, entendeu? Então é mais rápido, tá? Então lá, Web Forms, vou dar um OK, tá? E OK, aqui não tem problema. Esse rim que deu não vai ter problema pra gente. Bom, após o projeto ter sido criado, tá aqui. Após o projeto ter sido criado, né, você tem todo o seu projeto aqui, certo? O que nós vamos fazer? Né? Se eu der play agora, ele já roda e tal. Beleza. Esse primeiro projeto aqui, ele vai ser a nossa camada de view, tá? A nossa visualização, ok? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo projeto. Então, o que acontece? O conjunto desses dois projetos que eu vou adicionar é a solution, ou seja, o meu aplicativo inteiro, vamos chamar assim por enquanto, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui na solution, add new project, ok? Eu vou adicionar um novo projeto dentro da solution. Dentro desse novo projeto, eu novamente vou escolher um ASP.NET Web Application, só que esse cara eu vou chamar de snake.daw.
DAO é a abreviação de Data Access Object. Nesse novo projeto, que é o projeto DAO, a gente vai fazer as duas camadas dentro desse projeto, que é a camada de controller e a camada de model, tá? Então, olha lá, vou dar um OK nele. Novamente ele vai me perguntar o que eu quero fazer. Eu vou escolher lá o Web Forms e OK. Tá, vou cancelar isso aqui e criei. Bom, agora, olha só. Nós temos dentro da nossa solution 2 projetos, tá vendo? 2 projetos. Cada projeto desse vai simbolizar para mim uma camada da minha aplicação. Então, teoricamente, agora eu tenho 2 camadas da aplicação. Só que nessa camada de DAO aqui, eu vou, para não ficar muito dividido, eu vou deixar aqui na camada de DAO, eu vou deixar aqui 2 camadas do modelo MVC. A camada de controller e a camada de model, tá certo? Então, aqui nessa camada de DAO, eu não vou precisar de algumas coisas que estão aqui. Por exemplo, ó, as páginas About, Contact, Default, isso aqui eu não vou precisar. Mas se eu quiser apagar, pode ser apagado, não tem problema, tá? Bem, como é que nós vamos trabalhar agora? Olha só, a coisa vai funcionar assim. A camada de model, tá vendo que ela tá em negrito? Tá vendo aqui, ó, ela tá em negrito? É porque se eu der um play na minha aplicação, a aplicação vai startar ela. Então a camada de model não, a camada de viewer. Se eu der um play na minha aplicação, vai começar por algum arquivo que está aqui na camada de viewer. Provavelmente deve ter aqui, ó, o default, vai começar por esse cara aqui, tá certo? Mas isso aqui a gente não vai usar, depois nós vamos alterar e colocar as nossas páginas, tá? O que eu quero dizer aqui? Essa camada aqui é a camada de visão. Então, quando a aplicação começar, o usuário vai começar a ver páginas que estão aqui, nessa camada de aplicação, de viewer. Porém, a camada que vai acessar o banco de dados e vai trabalhar com o banco é essa camada aqui de DAO. Tá joia? Então, o que eu tenho que fazer para essa camada de view conseguir visualizar e acessar as classes que vão estar na camada de DAO? Eu venho aqui, olha, tá vendo em Reference? Vou clicar com o botão direito e vou Add Reference. E aí, dentro de Project Solution, ele já encontra para mim a Snake.DAO. Tá? Então, olha, na Snake, que é o view, eu vou adicionar a referência da Snake.DAO. Tá? Assim, ó, adicionei a referência, dei um OK, aí ela vai ficar aqui. Deixa eu ver se está lá no final, olha lá, Snake.DAO. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Na hora que eu compilar o meu projeto, essa camada Snake.DAO, ela vai virar uma DLL para essa camada Snake aqui. Só que o que isso me facilita? Quando eu for publicar o meu projeto, quando eu for colocar ele disponível em servidores web, eu posso publicar o Snake, que é o view, num servidor e posso publicar o Snake.DAO em outro servidor. Tá certo? Então eu posso fazer esse balanceamento, dividir, enfim. Se eu fosse fazer um modelo MVC à risca, eu poderia criar aqui uma Snake.controller e uma Snake.model.
E aí eu poderia ter a view num servidor, a controller no outro servidor e a model no outro servidor. Tá joia? Ah, professor, o que isso vai me ajudar? Vai ajudar porque você vai poder ter a opção de ter servidores mais balanceados para trabalhar cada camada do teu jogo, cada camada da tua aplicação. Geralmente vocês vão colocar a camada de viewer, vai rodar no próprio usuário, né, que é o cara que está jogando. Se for um jogo web, pode até vai rodar no servidor, tudo bem. Mas se for algum outro tipo de jogo, o usuário vai estar com essa camada de visão. E a DAO e a controller vão estar no servidor lá. E pode estar em servidores diferentes, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Dentro da camada de DAO, a gente vai começar a trabalhar por ela. Eu vou já separar os pacotes para model e os pacotes para controller, tá? Para que eu comece a programar ali dentro. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, Add, New Folder, e vou criar um model. Vou fazer a mesma coisa, ó, clicar no projeto DAO, Add, botão direito, né, Add, New Folder, e vou criar o controller, tá? Então, nós vamos trabalhar com esses dois caras, tá joia? De cara, a gente vai começar a programar na camada de model, beleza? Então, o que nós vamos fazer nessa camada de model? A gente vai pegar e vai replicar todo o banco de dados do nosso projeto, né, do nosso jogo. Nós vamos replicar todo o banco de dados aqui na camada de model. Então, cada tabela que tem aqui vai virar uma classe aqui. Ok? Cada atributo em uma tabela vai virar um atributo, uma property, né, que a gente chama. Vai virar uma property dentro de uma classe na camada de model. Então, vai ser muito simples. Cada tabela vira uma classe, cada atributo dentro de uma tabela vira uma property dentro da classe. Fala. Não, tudo bem. Você acabou explicando de novo. Tá joia? Então eu vou começar aqui, ó, pela tabela jogador. O que eu vou fazer lá, ó, no pacote model? Então, ó, vou começar lá, ó, botão direito, Add, Class, e vou criar a classe jogador. Na classe jogador, eu simplesmente vou repetindo os atributos aqui e vou tipando eles, né, com os tipos compatíveis. Por exemplo, o código é int, então eu tenho que colocar int lá na aplicação. O nick é varchar, então eu tenho que colocar string lá na aplicação, tá certo? Então, olha lá, o que eu vou fazer? Ó, prop, aí vou dar tab duas vezes, ó, tab, ele já vai fazer isso aqui para mim. E aí, novamente, um tab para selecionar o nome da property, porque o tipo já estava certo. Ó, código. Beleza. É isso aí. Então, ó, nick, senha e e-mail. Ó, prop, tab. Vou mudar para string, vou dar um tab de novo. Nick. Beleza, a primeira classe já foi criada. Beleza? A camada de model é muito simples, ela vai ser praticamente só isso. Então vamos para a segunda. Ó, vou criar tipo. Eu vou fazer mais ou menos na mesma sequência que
o script do banco de dados foi criado, tá? Por quê? Porque eu vou precisar também relacionar as classes da mesma forma que eu relacionei lá no banco de dados. Então, por causa disso, eu, por exemplo, não vou poder criar histórico porque eu vou precisar relacionar com partida e com itens, tá? Lá na aplicação. Então eu vou lá no tipo agora. Botão direito, add class. Vou criar a classe tipo. Ó, nome, valor e tempo. É nome, valor. E tempo. Beleza, está criada. Vamos para a próxima. A próxima vai ser itens. Beleza? Vamos lá então. Botão direito, add class. Deixa eu ver como é que ela chama. Itens mesmo. Itens. Ó, nome, tipo, imagem. Agora, olha só. Esse tipo aqui é a chave estrangeira dessa tabela tipo aqui, tá certo? Então, como é que eu vou fazer para criar a property? Ó, aliás, não é tipo. Ela é chave, ela é chave estrangeira de tipo. Olha lá. Eu crio um objeto da outra classe, tá vendo? Então, quando eu buscar as informações no banco, eu já jogo o objeto inteiro aqui dentro. Tranquilo? E... Professor, explica de novo esse tipo de tio. Explico. Olha lá. Opa. O que acontece? Aqui, tá vendo? O tipo, ele é chave estrangeira dessa tabela aqui. Então, qual é o dado que vem para cá? É só o código do tipo que vem para cá. Aqui ele é chave primária, ele vem para cá como chave estrangeira, certo? Só que aí, na hora de eu criar isso na aplicação, eu não vou colocar aqui, ó, int tipo. Eu vou criar um objeto inteiro da classe tipo. Por quê? Porque lembra quando a gente fez consultas juntando dados de todas as tabelas? Lembra, eu fiz select alguns campos de uma tabela, inner join a outra tabela. Lembra disso? Se eu fizer esse cara só como int, para ficar igualzinho o banco de dados, na hora que eu trago as informações eu não tenho como colocar. Entendeu? Se eu relacionar os itens com seus tipos, eu não tenho como colocar o nome do tipo, eu não tenho como colocar o valor do tipo, eu não tenho como colocar nada. Então, na hora de eu montar o relacionamento na camada de model, eu tenho que criar um objeto da outra classe. Então, eu tenho essa classe itens que tem um tipo dentro. Ok? Aí, se fosse um relacionamento N para N, que na verdade eu tenho vários, então eu teria que criar uma lista de tipos, se fosse o caso. Mas como cada item é de um único tipo, eu crio um objeto fixo.
Entenderam? Você entendeu? Sim? Todo mundo entendeu? Beleza. Bom, agora vamos lá para partida. Botão direito, Add Class Partida. Ó, a partida é data, tempo, jogador 1 e 2. Esse tempo aqui, deixa eu só lembrar como é que ele era. Então aqui é date time. Deixa eu só dar um confere. Não tem time, então é date time também. E olha lá, ó, tem jogador 1 e jogador 2. Então eu vou fazer aqui, ó. Bom, tá faltando agora, se eu não me engano, o histórico. Então agora vamos lá para o histórico, botão direito, Add Class. Toda a nossa camada de model ficou pronta. Galera, então agora ó, a gente vai começar a trabalhar a conexão com o banco de dados, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Dentro de cada camada que a gente está trabalhando, como se trata de um projeto web, a gente tem esse arquivo aqui, olha, webconfig, que é um arquivo de configuração, tá certo? Então, ao abrir esse arquivo, você vê um XML com várias configurações do projeto, tá? Essas configurações, quando você publica o seu projeto, elas vão dentro desse arquivo XML. Então, qualquer pessoa dentro do servidor consegue abrir esse arquivo XML, tá certo? Ela vai em texto puro, do jeito que tá. E aí, vejam que aqui dentro eu tenho uma tag, né, que é a tag Connection String. Tranquilo? Bom, essa Connection String é a tag que eu vou utilizar para me devolver uma conexão com o banco de dados. Tá joia? E aí, essa Connection String ela vai ser mexida para que a gente consiga fazer essa conexão. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, então eu vou pegar aqui, olha, vou criar uma tag, ela já vem com esse exemplo aqui, né, na linha 12, tá? Mas ela vem com exemplo com um banco de dados local, tá vendo? Que você atacha ele no caminho onde está o diretório da tua aplicação. E no nosso caso, não. No nosso caso vai estar dentro do SQL Server, mesmo do servidor de banco de dados. Então, essa conexão ela fica um pouco diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova conexão. Então, o primeiro parâmetro é o parâmetro name. Eu vou dar um nome para ela. Então, eu vou chamar essa conexão de banco.
tá? Provider name, eu vou passar as classes que eu vou utilizar dentro da minha linguagem de programação para instanciar, para trabalhar com a conexão com o banco de dados. Então, esse conjunto de classes ele vai variar um pouco de acordo com o banco de dados que você vai utilizar na tua aplicação, tá? No nosso caso, como a gente vai trabalhar com o SQL Server, é o pacote system.data.sql client. Aí, agora, eu passo o parâmetro connection string, que vai ser a string de conexão, ou seja, o texto que eu vou digitar, que vai conseguir achar o meu banco de dados e conectar nele, tá? Então, olha lá, ó, data source igual, como o nosso banco está local, vai ficar como local mesmo. Initial catalog, o initial catalog, ele é o nome do nosso banco de dados, então para eu não errar, eu já vou pegar direto do script. Então, o nosso initial catalog é o Snake, ou seja, quando eu conecto na instância local do SQL Server, eu vou procurar o banco de dados Snake, tá? Pode ter vários bancos lá. Persist security info vai ser igual a true. User ID vai ser igual a SA. E password, né? A senha vai ser igual a minha é essa, né? A de vocês vai ser IFRJ. Deixa eu ver se... Aí você vai ter que colocar aqui no lugar de User ID e Password, você vai ter que colocar um Trusted Connection. Aí você vai ter que... Putz, estamos sem internet, senão eu pesquisava a linha. Tá vendo o que ela perguntou? Se eu não tiver usuário e senha para conectar, né? Eu estou usando o usuário logado no Windows. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir no Google, colocar assim, ó, string de conexão, dá um espaço, C#, e aí dá outro espaço, coloca Trusted Connection. Aí você vai achar qual é a string de conexão para uma conexão confiável. Ou seja, uma conexão em que você vai usar o usuário do Windows que está logado para se conectar no banco de dados. Tá joia? Mas é assim que você procura e você vai colocar a string de conexão nesse parâmetro aqui, ó, que é o... Cadê? Que é o parâmetro connection string. Tá vendo? No connection string você vai pegar e vai colocar toda a string de conexão. Bom, oi. Como eu defino essa senha? Quando você instalou o SQL Server, um dos passos é colocar a senha. Aí é aquela senha. Tá? Se você... Vamos lá. Se você não colocou, vamos dizer que não vi o vídeo, fui lá próximo, enfim, não coloquei nada de senha. Você pode vir aqui, ó, tá vendo? Abriu o seu SQL Server, na instância do servidor, botão direito, propriedades.
Aí ele vai vir em segurança, ele vai estar marcado aqui, ó, só o modo de autenticação do Windows. Aí o que você vai fazer? Você vai marcar aqui, ó, o modo de autenticação do SQL Server e do Windows. Se tiver em inglês, vai ficar Mixed Mode Authentication. Você vai marcar ali. Aí, isso por si só não faz você conectar, tá? Por quê? Porque aí você tem que vir aqui, olha, em... Deixa eu ver se tem uma tela aqui ainda. Permissões... Tem uma tela aqui ainda. Não, não tem não. É aqui mesmo. E aí você vai ter que vir aqui em segurança. Tá vendo aqui, ó, usuários? Aí você vai achar o... Deixa eu ver... Onde está aquela tela de propriedade? Não, aquela lá é aqui, ó. Olha lá. Botão direito, propriedades. Aí você vai em segurança e marca Mixed Mode Authentication. Tá? Aqui, ó. Aí você vai aqui em segurança, depois logon, aí tem usuário SA. Tá vendo? Você vai dar um duplo clique nele. Aqui você coloca a senha. Não importa o tamanho da sua senha, ele sempre vai deixar com essa cacetada de... como se fosse uma cacetada de caracteres, tá? Aquilo ali é meio que uma máscara. Você pode colocar uma senha de um caractere só. Quando você abrir de novo, vai estar daquele tamanho, tá? Muita gente fica trocando a senha, trocando, porque coloca com caracteres diferentes e vê aquilo tudo lá, tá? Aí aqui dentro você troca a sua senha, mas o status aqui, olha, você tem que vir no status e conceder permissão e habilitar logon, porque mesmo você podendo conectar, o usuário SA não aceita, ele não deixa você se logar, tá certo? Então você tem que vir aqui e dar permissão. Aí depois disso que você pode se conectar com o usuário SA. Tranquilo? Então lembra de fazer esses passos. Bom, beleza. Deixa eu só dar uma explicada rápida. Quando eu for me conectar, quando eu for criar, a gente vai criar daqui a pouco a classe para fazer a conexão com o banco de dados. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Nós não vamos colocar essa string de conexão, que o importante para a gente é esse parâmetro aqui, olha, connection string. Essa é a string de conexão. Nós poderíamos colocar esse texto aqui, olha, tá vendo? Dentro da nossa linguagem de programação. E aí quando a gente compila, vira uma DLL isso aqui, vira um arquivo executável, ou uma DLL, dependendo do projeto que você está criando. E essa string de conexão ela fica taxada no código, certo? Isso dá problema? É errado? Não, não é errado. O problema é o seguinte, você está desenvolvendo na sua casa e aí você sobe o teu código para o servidor, certo? É muito comum você estar tão envolvido com o código, com o jogo em si, que na hora que você vai compilar para subir para o servidor, você esquece de alterar essa string de conexão. Então aí o que você faz? Você faz o teu jogo na web tentar conectar no banco de dados da sua casa, da sua máquina. Entendeu o problema? Então, ó, preciso fazer uma atualização no jogo. Aí você vai fazer a atualização. Você sobe a atualização, mas aí você tira o banco que estava conectando lá no servidor de produção, servidor real, né? E esquece de alterar isso aqui e deixa ele conectando na tua máquina. E vice-versa. Você mexeu, alterou o banco, subiu.
Aí, preciso de fazer uma nova manutenção no meu programa. Aí você esquece de voltar para o teu ambiente de desenvolvimento para ele conectar no banco de dados da sua máquina. Aí você, para testar, você vai excluir registro, altera, faz aquela bagunçada toda e não lembra que você está fazendo no banco de dados lá do jogo, banco de dados de verdade, lá da produção. Então, isso sempre dá problema. O que eu estou mostrando para vocês? Como esse arquivo web config, ele é um arquivo que fica em texto puro, o que a gente faz? A gente deixa um web config lá no servidor e um web config na nossa máquina. Toda vez que eu for atualizar o meu projeto, eu não substituo o web config. Eu nunca substituo. E aí, a minha aplicação, ela sempre pede do webconfig a string de conexão. Então, quando eu subo a aplicação, vai pedir do webconfig que está lá no servidor. Vai conectar no banco do servidor. Quando eu estou fazendo manutenção, vai pedir do webconfig da minha máquina, que vai estar sempre apontado para o meu banco de desenvolvimento. E assim eu não faço confusão. Tá certo? Tranquilo? Entendido isso aí? Agora, tem mais um detalhe. Esse detalhe, infelizmente, eu falo sempre, mas todo mundo erra em algum momento. E tem que lembrar. Olha só. A minha aplicação agora, por enquanto, tem 2 camadas. Certo? Tranquilo? Então, essa connection string, ela só volta para mim se eu tiver essa linha aqui, ó, em todos os webconfig. Então agora, ó, eu tenho que vir aqui. Aí você fala, por quê, professor? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas só se tiver em todos. Então eu tenho que vir aqui, ó, no webconfig da camada de view, dar um duplo clique nele, achar aqui, ó, a connection string e colar a mesma connection string aqui. Tá bom? Quer ver uma coisa que provavelmente vai dar erro? Eu mesmo vou esquecer. Quando a gente criar a camada de web service, quer dizer, criei uma nova camada. Essa linha de connection string não vai estar no próximo webconfig, porque eu ainda não criei ele. Então a gente sempre esquece e a aplicação para de conectar no banco. Tá certo? Então, criou uma camada nova, webconfig ou web app, dependendo do tipo de projeto que você vai adicionar na sua aplicação, ele tem que estar igualzinho. Tranquilo? Beleza, então eu já coloquei nos dois, tá? Teoricamente eu estou preparado aí para começar a trabalhar. Então agora, com os dois webconfig pronto, eu vou começar a mexer na minha camada de controller. Então eu vou lá, ó. Cadê controller? Tá aqui, ó, botão direito, add class. Estou adicionando uma classe na camada de controle. Vou chamar essa classe de DAO. Essa classe, ela vai ter para mim só um método, que é o método de fazer a conexão com o banco de dados. Tá? Para eu fazer a conexão com o banco de dados, eu preciso importar. Lembra que, olha, no meu webconfig, ó, eu disse que eu estou usando esse provider name, ou seja, esse conjunto de classes aqui, ó, que está no pacote system.data.sql client. Eu estou usando esses caras para fazer a conexão com o SQL Server. Então, ó, botão direito, vou copiar eles e eu vou ter que importar esses caras aqui, ó, using. Eu vou ter que importar esses caras para eu reconhecer todas as classes desse pacote. Tá joia? Outra classe que eu preciso importar é o seguinte: para que as minhas classes aqui, ó, essa classe minha, consiga ir lá no webconfig e fazer a leitura desse connection string, eu preciso que aqui
eu consiga ler o system.configuration. Beleza? Se eu não estiver usando o system.configuration, a minha classe não consegue fazer leitura de nenhuma tag desse XML do webconfig. Tá? Então tem que lembrar de importar, né, o Data SQL Client e o System Configuration. Aí agora sim, eu vou começar a programar aqui dentro. Primeira coisa que eu vou fazer, definição de variáveis. Então, ó, public SQL parameter. Vou chamar esse cara de par. Para que ele serve? Toda vez que o meu programa manda um SQL para o banco de dados, um insert, um delete ou um update, eu coloco o seguinte: eu misturo o SQL com valores que o usuário está entrando na tela ou valores que o meu programa quer inserir no banco, alterar do banco ou excluir do banco, certo? Só que esses valores eu não posso simplesmente concatenar texto com o meu SQL. Por quê? Porque senão o usuário pode injetar SQL dentro da minha aplicação, dentro do meu jogo. Tá? Como é que ele injeta SQL? Eu posso fazer o seguinte. Vou dar um exemplo aqui rápido que vocês vão entender. Nós temos a tabela aqui, olha, jogador, certo? Para o jogador entrar no jogo, ele tem que passar o e-mail e a senha dele, certo? Então, como é que eu faria isso? Para eu validar se o e-mail e a senha está correto. Ó, select. Vou colocar aqui asterisco from jogador where mail igual a alguma coisa e senha igual a alguma coisa. E aqui, ó, eu vou fazer um select asterisco from jogador. Olha só, vê se vocês vão captar. Não tem nenhum jogador, vou me inserir aqui como jogador, tá? Olha lá, tem eu como jogador, certo? Então, teoricamente, quando eu vou fazer login para jogar, o que eu vou ter que passar? O meu e-mail e a minha senha na tela de login, certo? Se eu simplesmente concatenasse as informações para eu verificar e-mail e senha, o que ia acontecer? Eu ia passar isso aqui, ó. O meu SQL ia ficar assim, ó. Certo? Tranquilo? E aí, eu ia fazer esse select aqui, ó. Voltava o jogador. Certo? Então, esse conteúdo aqui, ó, viria da tela. Tranquilo? E esse conteúdo aqui também viria da tela. Certo? Agora, vamos imaginar que eu fizesse dessa forma. Olha o que o usuário maldoso poderia fazer. Aqui, eu vou colocar o que o cara preencheria na tela. Certo? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. Ó, coloquei uma aspa, dei um espaço, or 1 igual a 1. E aí, eu coloquei aqui, ó, ponto e vírgula, e coloquei, ó, comentário. Tá? Vou deixar o resto do SQL aqui. Beleza? Então, isso aqui foi o que eu digitei na tela. Beleza. Olha lá, voltou o usuário. Se eu tivesse outro usuário
Beleza. Se eu tivesse outro usuário, olha lá, ó, voltaram os dois. Por quê? Porque eu estou procurando onde o e-mail é vazio ou 1 é igual a 1. O ou não é tudo, né? Ou é uma coisa ou é outra. 1 é igual a 1? É. Voltou todo mundo. Tá vendo como é que eu consigo pegar e colocar o meu SQL para rodar no seu banco pela tela? Tranquilo? Bom, o que faz então esse parâmetro, esse par aqui? Ele é o parâmetro que vai entrar aqui, ó. Certo? O que ele faz? Ele pega e transforma, ele coloca caracteres especiais e transforma qualquer coisa que você colocar no parâmetro em texto. Então ele vai transformar isso aqui tudo em texto. Então o aspa não vai mais ser aspa encerrando uma string. O traço não vai ser mais um comentário de SQL. Ele vai colocar isso como texto. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer um select onde o jogador seja, o e-mail do jogador seja aspa, espaço or, espaço 1 igual a 1, ponto e vírgula, traço. Vai ter esse e-mail lá? Não. Então o cara não consegue logar. Estão entendendo? Então o parâmetro ele vai trabalhar todos esses caracteres que poderiam, inclusive, fazer uma injeção de SQL para que ele não deixe isso acontecer. Tá certo? Então, o parâmetro é para eu juntar com o SQL que eu vou mandar para o banco de dados. Ok? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. O próximo... Ih, caramba. Olha eu. O command, SQL command, é a variável que vai pegar e vai mandar para o banco de dados os comandos, tá? Seja ele de insert, de delete, de update ou de select. Então, você envia SQLs, né, para o seu banco de dados via variável command. A variável header é a variável que recebe dados do seu banco de dados. Então, quando o command envia algum comando de select para o banco, esse comando vai lá no banco, busca os dados e traz os dados. Esses dados, quando chegam na tua aplicação, os dados que vêm do banco, quando chegam na tua aplicação, eles chegam dentro dessa variável header. E aí que você pega de dentro da header e coloca nos objetos que a gente acabou de fazer na camada de model. Tá certo? Então, ó, mandei para o banco de dados um select, esse select volta na variável header e da variável header eu jogo dentro desses objetos aqui, todos que estão na camada de model. Tá? Obviamente, dependendo do select que eu estou mandando para o banco de dados. Ok? Se eu selecionar jogador, eu vou mandar para essa classe aqui, jogador. Ok? Tranquilo até agora? Bom, vamos então criar o nosso método aqui, ó. Public SQL Connection conectar. Esse vai ser o nosso método para fazer a conexão com o banco de dados. Tá joia? Vou fazer aqui, ó, string conexão recebe. Aí, ó, agora eu já vou usar esse configuration, ó. Configuration ponto. Aliás, configuration
configuration. Ó, configuration manager. Ponto. Connection strings. Aí, veja que esse connection string está no plural. Então, na verdade, eu tenho lá no meu webconfig, ó, só que eu tenho duas strings de conexão, tá vendo? Então, quando eu chamo connection strings, eu estou acessando esse cara aqui, ó. Aí, esse cara, ele trabalha como um vetor. Vocês já estudaram PHP? Não muito. Quando você trabalha com vetor, por exemplo, você trabalha com vetor no Java, é o nome do vetor e entre colchete, né? Você coloca a posição do vetor que você quer. Tranquilo? Quando você trabalha com PHP, você pode fazer duas coisas. Você pode passar a posição do vetor, posição 0, 1, 2, 3, ou cada posição do vetor pode ter um nome. Você pode dar um nome para a posição do vetor. Tranquilo? Então, esse cara aqui, ele vai ter ele é um vetor, e aqui, ó, eu estou dando o nome da posição do vetor. Tá certo? Então, quando eu vou chamar esse cara aqui, ó, eu passo o índice ou o nome da posição. O nome que eu coloquei para a nossa conexão é banco. Tá joia? E aí, dentro desse cara, eu quero o parâmetro connection string. Tá vendo? Que é esse parâmetro aqui, ó. Connection string, que está no singular. Tá vendo? Então, ó, dentro da lista de connection strings, passando o índice banco, eu quero recuperar o valor connection string. Então, ele vai devolver todo esse cara aqui, ó. Tá tranquilo? Beleza. Aí a nossa string de conexão já tem esse cara. Eu vou criar a variável connection, né? Para eu devolver ela. A minha variável connection, ela só pede a string de conexão. Bom, se alguma coisa nessa string de conexão tiver com erro, o erro vai acusar aqui nessa linha 21, que é quando eu mando abrir a conexão. Beleza? Até instanciar não dá erro nenhum. Mas na hora que eu mando abrir a conexão, ou seja, eu mando estabelecer a conexão com o banco de dados, se der erro nessa linha aqui, gente, não é o número da linha 21 que vai dar, né? Só para deixar claro, né, que tem gente que pode entender isso. Não é o número da linha 21, é essa connection.open, tá? A com.open. Quando eu mando abrir a conexão, se der pau, o problema tá aqui, ó, nessa connection string. Aí você tem que acertar ela lá no webconfig, tá? Bom, conexão aberta, se der tudo certo, return. Se der tudo certo e se der errado também, né? Return conexão. Se der errado, ele vai retornar uma conexão nula, porque não conseguiu abrir. Tá certo? E aí, na hora de eu inserir, alterar, na hora de eu precisar da conexão, vai dar pau. Tranquilo? Nós vamos começar a programar agora o jogador, tá? Que é por onde tudo começa, né? Então, na camada de controle, ó, botão direito, add class. E aí, para diferenciar, tá? Para diferenciar quando eu estou trabalhando com o jogador e quando eu estou trabalhando com o model jogador e quando eu estou trabalhando com o controller jogador, eu vou chamar de CTRL jogador, tá? Que é para eu saber sempre que é o controle do jogador. Tá joia? Então essa classe aqui, ela vai me ajudar a inserir, alterar, excluir, consultar dados do jogador. Tá joia? De cara, o que eu vou fazer? Eu criei a DAO aqui que conecta
justamente para eu não criar conexão em todas as classes e nem precisar ficar instanciando uma classe que me dá conexão, porque aí seria mais uma classe para instanciar. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu estou fazendo a herança aqui, ó. Estou dizendo que o controle do jogador herdou de DAO. Por quê? Porque aí ele já herda todas aquelas variáveis que a gente criou lá em cima e não usou. O parâmetro, o command e o header. Tá? Eu dei o nome de par, command e header. Tranquilo? Aqui a gente vai usar essas variáveis. Outra coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte. Quando esse controle ele for inserir um jogador, vai ter que vir um jogador para ele como parâmetro. E esse jogador, ele está aqui, olha, no pacote model. Vai vir um cara aqui, ó, esse jogador, para ele ser inserido. Então, eu tenho que lembrar de fazer aqui, ó, using snake. Snake down, né? Ponto model. Eu tenho que lembrar de dizer que eu estou usando, que essa classe vai usar as classes do pacote model da minha aplicação, porque senão ele não vai enxergar, tá? E aí, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, public int inserir. E aí eu vou inserir aqui um jogador. Tá joia? Bom, quando eu for inserir um jogador, tá vendo que eu estou devolvendo aqui um int. Por quê? O que eu quero fazer? Eu não quero fazer um trabalho dobrado, né? Eu quero, ao inserir o jogador, eu já quero ter a chave primária desse jogador. Tranquilo? Então, assim, você imagina, eu vou inserir um jogador, depois eu vou pedir para o cara se logar. Tipo, se eu acabei de inserir ele está logado. Certo? Então, se eu precisar trabalhar alguma coisa com esse jogador, eu não vou pedir para ele se logar de novo para eu ter que pegar a chave primária dele, porque só a partir da chave primária que eu consigo relacionar ele à partida, enfim, as outras coisas, tá certo? Então eu preciso estar de posse dessa chave primária desse cara. Tranquilo? A mesma coisa, assim, ó, inserir uma partida. Pô, eu já tenho que estar com a chave primária da partida, porque tudo que for feito pelos jogadores vai ser naquela partida. Então eu preciso estar com a chave dela. Tá? E aí, então, quando inserir, eu já vou devolver um int, que é a chave primária do jogador que eu acabei de inserir. Tá? Então, primeira coisa, eu vou fazer aqui, ó, uma string SQL, que é a minha string de insert, tá? Então, ó, como eu acabei de inserir aqui um jogador, né? Eu vou aproveitar essa string aqui, ó. Mas igual no Java, né? Pô, aí é sacanagem. Bom, ó, insert into jogador, nick, senha e e-mail. Tá? Então, aonde entram os parâmetros que a gente acabou de falar? Eu vou fazer isso aqui, olha. Opa. Tá vendo, ó? Insert into jogador, eu vou inserir nos campos nick, senha e e-mail os valores @nick, @senha e @mail. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Olha só.
eu estou criando um nome específico para que eu possa usar o parâmetro para vir aqui e substituir esse cara aqui pelo nick de verdade. Para que ele possa vir aqui no meu SQL e pegar esse arroba senha e substituir pela senha de verdade. Tá? Então, na minha string SQL não entram os valores que eu vou usar para inserir, para alterar ou para excluir. Tá? Ele só vai entrar aqui, e aí eu costumo deixar no padrão aqui, ó, nick, arroba nick, senha, arroba senha, e-mail, arroba e-mail. Ele só vai entrar aqui, vamos dizer assim, o texto que eu vou pegar e substituir pelo valor do parâmetro. Tá? É como se eu fosse fazer aqui um corretor ortográfico. Eu escrevo o errado aqui para o parâmetro vir e substituir pelo certo. Estão entendendo? Tranquilo? Bom, vamos lá. Command igual a new SQL. Ah, tá vendo ó? Foi até bom isso acontecer. Tá vendo quando eu fui instanciar o command? Ele deixou aqui, ó, system.data.sqlclient.sql command. Ficou isso tudo porque eu esqueci de vir aqui e fazer aqui, ó, using system.data.sqlclient. Agora, ó, quando eu for fazer aqui, ó, o new, olha lá, ele já, eu não preciso colocar o system.data.sqlclient, tá? Então fica, não dá erro fazer do outro jeito, mas você vai toda hora escrever muito mais, né? Digitar muito mais. Quando eu instancio o SQL command, eu tenho que passar dois parâmetros, né? O primeiro é o SQL e o segundo é a conexão com o banco. Então, a minha conexão, eu só vou chamar o método conectar. Por quê? Porque ele está na superclasse, ele está na classe DAO. Como eu herdei, ele já está na classe de cima. Tranquilo? Olha lá, ó. Eu herdei, então esse cara já me devolve a conexão com o banco. Agora sim, eu vou começar a criar os meus parâmetros para pegar cada parâmetro e substituir por cada valor aqui. Tá joia? Então lá, par, que é a minha variável de parâmetro, é igual a new, ó, SQL parameter. E aí eu passo dois valores para esse cara. O primeiro valor é o cara que eu vou usar para fazer o replace, para substituir. Então, ó, eu vou substituir nesse parâmetro o arroba nick. Eu vou substituir por qual valor? Ó, por jogador.nick. Beleza. E agora? Como é que ele vai saber como tratar os dados que vêm de jogador.nick? Porque eu vou dizer para ele qual é o tipo de dado de jogador.nick. Tá? Ó, par.sqldbtype, ou seja, o tipo de dado que está lá no banco de dados. Aí eu vou dizer que é igual a system.data.sqldbtype.varchar. Então lá no banco é um varchar. E agora, o que está faltando? Eu tenho que pegar esse parâmetro e adicionar na lista de parâmetros do command. Então eu vou fazer lá, ó, command.parameters.add, vou adicionar o par. Tranquilo? Facinho, né? Beleza. Então eu tenho que fazer, eu tenho que instanciar um outro par para senha e um outro para e-mail. Então, ó, um para senha e outro para e-mail, ó. Como eles são do mesmo tipo, não vai me dar problema nenhum. Beleza.
instanciei. Bom, olha só o que vai pegar agora. Lembra que eu falei que o header é a variável que recebe valor do banco de dados? Bom, ela recebe valor. Então, teoricamente, para eu inserir um dado, eu não precisava usar o header. Tranquilo? Por quê? Porque eu só vou inserir, eu estou jogando valor dentro do banco. Só que eu vou dar uma alterada nesse SQL aqui, porque ao inserir, eu vou pedir para o banco me devolver a chave primária do dado que eu estou acabando de inserir. Então, olha lá, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Após o meu SQL, eu vou dar um espaço e vou colocar aqui, ó, select scope. Não, é que eu... Sabe como é que é, né? Caramba, o que eu tô fazendo? É aquela falta de habilidade com o teclado, né? Ah, tá. Aquele problema que fica entre a cadeia e o... Isso, aquele que não tem salvação. Entendi. Então, olha o que eu estou mandando ele fazer. Eu estou mandando ele fazer o insert e em seguida fazer esse select nessa variável scope identity. Então, o que esse select vai fazer? Ele vai pegar o número gerado pelo identity dessa conexão e vai me devolver. Certo? Olha, o meu banco de dados lá, na hora que eu criei a tabela jogador, eu não criei aqui, ó, que o campo código é gerado por um identity. Quando eu mando esse insert, eu não usei esse command que usou essa conexão. Então, isso está num escopo, que é o que eu estou usando agora. Eu estou pedindo qual o identity gerado no banco nesse escopo. Para definir qual chave primária. Então, quando eu fiz o insert, ele botou um valor na tabela jogador, ele botou um valor no código, que é gerado pelo banco. E eu estou pedindo com esse select aqui, ó, qual é esse valor. Beleza? Então, na hora de mandar esse select para o banco de dados, olha como é que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que dizer aqui, ó, que o meu header, ele recebe o command ponto execute header. Quando ele fez esse command ponto execute header, ele mandou tanto o insert quanto o select. Então ele fez o insert, já fez o select, pegou o identity e devolveu. Então o meu identity, a minha chave primária está aqui no header. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, como é que o header trabalha? Bom, o meu header, ele é assim, ó. Ele tem o BOF, que é o Begin of File, tá? Que é o início do arquivo. Aí ele tem nenhuma ou várias linhas de dados, depende do que vem do banco de dados, e ele termina com EOF, End of File. Tá certo? Isso aqui funciona com um ponteiro. Então, quando eu recebo o header está apontado para o Begin of File. Tá? Ele está apontado no BOF. Cada vez que eu executo um método read, o que ele faz? Ele pula para a próxima linha. Então, ó, o ponteiro está aqui no BOF. Se eu executar o método read,
ele pula para a próxima linha. A próxima linha é o BOF? É o final do arquivo? Sim ou não? Não. Então ele me retorna true. Então, enquanto eu estou fazendo read, eu estou pulando para a próxima linha, estou jogando o meu ponteiro para apontar para a próxima linha. Toda vez que ele aponta para a próxima linha e não é o end of file, tá? Não é o final do arquivo, esse método me retorna true. Na hora que for o end of file, esse método read vai me retornar false. Então, se eu fizer uma lista, né, ela pode voltar assim, ó, vazia. Meu header pode estar vazio, tá? Ele está aqui. Se eu executei o read, ele veio para cá. E aí ele me retorna false. Ou seja, não veio ninguém. Eu fiz um select no banco, não retornou nada. Tá? Eu também posso fazer isso aqui, ó. Fazer um select no banco e voltar uma cacetada de linhas. Tranquilo? Tá vendo? Ó? Se eu faço um read, ele aponta para cá, depois para cá, depois para cá, para cá. Tranquilo? Então, read, ele pula para frente, ele vai para a próxima linha. E se a próxima linha não for o fim do arquivo, esse método me retorna true. Se for o final do arquivo, ele me retorna false. Tá tranquilo? Então, até agora, nós temos aqui, ó, uma variável header. Para onde que esse header está apontando? Para o início do arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso saber se retornou alguma coisa. Então, eu tenho que ir para a próxima linha. Então, ó, header.read. Tá joia? Fui para a primeira linha. Nesse caso aqui, eu sei que houve uma primeira linha, porque se não tivesse havido uma primeira linha, ia dar pau. Por que ia dar pau? Porque ele não tinha conseguido fazer o insert. Tá tranquilo? Por algum motivo ele não ia ter feito o insert, então não ia adiantar mais nada para mim. Então, olha lá, eu vou fazer aqui, ó, string pk, que é a chave primária, vai receber header.getValue na posição 0.toString. Então, ó, eu peguei o valor que está na posição 0. Então, o meu header ele também vem para mim como uma matriz, um vetor, uma matriz mais ou menos, né? Porque eu não controlo as linhas, né? Eu só controlo as colunas. Então, eu estou pegando a primeira coluna do header, tá? Então, eu estou pegando aqui, ó, eu quero como um value vem para mim como um object, uma variável do tipo object. Então, eu estou transformando esse object em string e jogando aqui, ó. Então, eu tenho o meu PK. Beleza, agora sim, ó, return int 32.parse do meu PK. Tá? Agora eu fiz o retorno. E aí parou de dar o erro aqui, ó, porque o meu método inserir voltou um int. Tranquilo? Então, ó, mandei ir no banco fazer o insert e já voltou com a chave primária. Movi para o primeiro registro, peguei o valor do primeiro registro, joguei para PK, transformei para int e retornei. Então, lá na tela, quando chamarem esse método, logo que chamou, eu já tenho como testar se os dados foram inseridos com sucesso. Foram inseridos com sucesso se eu retornar um valor de chave primária. Entendeu? Se eu não retornar valor nenhum como chave primária, significa que eu não consegui inserir. Então eu posso dar uma mensagem dizendo para o usuário, não foi possível inserir e tal. Dar uma informação qualquer lá ou de erro ou mentir para o usuário, né? Falar assim, ó, nosso servidor está lotado.
não estamos conseguindo dar conta de tanta gente no jogo nesse momento. Então, se por favor, você tente mais tarde. E aí você rapidamente manda um e-mail para você mesmo dizendo o erro que aconteceu. Certo? Que aí você conserta, quando o usuário tentar entrar de novo, aí ele vai falar assim, agora sim o servidor não está tão abarrotado, esse jogo, né, pega fogo aí, a galera está jogando demais. Tranquilo? Bom, eu vou fazer agora o alterar. Então, o alterar, ele é bem parecido com o inserir, certo? Então, eu vou, né, usar o maldito copia e cola, né, que é o que vai dar um monte de erro depois. Mas, olha lá, eu vou simplesmente aqui, eu posso voltar void agora e eu alterar. Tranquilo? Bom, o alterar, eu não preciso mais de voltar à chave primária, porque se eu estou alterando um objeto, esse jogador já tem a chave primária, tá certo? Eu estou alterando esse cara já tem a chave primária dele, né? E como eu não vou alterar a chave primária, né? Eu só vou alterar nick sem e-mail, eu não posso alterar a chave primária, então eu não preciso me preocupar com chave primária. Então eu vou retirar esse trecho aqui, ó, certo? E vou alterar, né, o comando SQL, que vai ficar update jogador set, agora sim, ó, é campo igual a valor, campo igual a valor, aí eu vou dar um enter aqui, né? Campo igual a valor, né? E eu vou, obviamente, eu vou botar o arroba nos valores, né? Por causa dos parâmetros, tá? E aí aqui eu não posso esquecer, né, de fazer a minha cláusula where. Ó, where código igual a arroba código. Beleza? Então lá, fiz meu update, tá? Bom, nick, senha, e-mail já tá lá. Então falta eu criar o parâmetro aqui para o código. Então lá, o parâmetro para o código. Beleza. O código vai ser substituído por código. E aqui o SQL DBType, ele é do tipo int, né? Tem que trocar. Beleza, fechou. Agora, lá embaixo, eu não tenho mais um header. Eu não preciso mais do header, né? Então, esse comando aqui, essa parte sai. Eu vou fazer simplesmente, ó, um command.execute non-query. Fechou. Tá? Agora, esse cara, o execute non-query, ele simplesmente manda o valor pro banco de dados e acabou. Show? Bem, o excluir, eu já vou copiar do alterar, né? Eu já faço sempre nessa ordem, porque aí um copia do outro, né? E eu não tenho muito trabalho. Vocês vejam que é o seguinte, a melhor coisa que tem para você programar é você ter padrões na sua cabeça, padrões de desenvolvimento, para você não ter que pensar. Entendeu? Pra você usar, assim, você ter que pensar só para as coisas que são relevantes para você pensar. Tá? Por exemplo, chave primária, eu sempre chamo de código. COD. Sempre. Então, eu quero relacionar com uma tabela, pô, eu só preciso lembrar o nome da tabela, porque a chave primária sempre chama código. Isso aqui
essa classe de controle, ela é uma classe padrão. Então eu vou fazer a próxima classe de controle, cara, sinceramente, eu só vou mudar o SQL. Tá certo? O SQL e os objetos. Por quê? Porque eu já vou deixar pronto nela os métodos que eu uso. E que eu vou usar praticamente em todas as outras classes de controle. Tá? Aí, obviamente, vai ter uma classe ou outra que vai ter algum método diferente. Mas o método, assim, o grosso da classe vai ser agora, para as próximas classes, é copiar e colar. Tá entendendo? Por quê? Porque se eu deixei o banco com os nomes padronizados e tudo mais, cara, é copiar e colar. O próximo alterar, eu não preciso mexer nesse cara aqui, ó. Certo? Porque vai ter também o campo code na outra classe. Então não preciso mexer nele. Então, lembre-se disso para vocês evitarem de toda hora ter que ficar, sabe, cada hora você faz um trabalho diferente, numa tabela diferente, numa coisa diferente. Cara, faz igual. Né? Cria um padrão para você que você não tem que ficar pensando muito. Então agora, ó, colei. E esse cara agora, ó, é o excluir. Tá? Simplesmente é o excluir. E aí eu excluir. Eu só vou mudar aqui, ó, delete. From jogador. E aí eu venho apagando, ó, até o where. Acabou. Bom, eu só passo o código, então o código fica, o resto dos parâmetros, tchau. Tá vendo como é que você acaba fazendo rápido? Tranquilo? Vamos agora para as consultas. Eu vou fazer... eu vou fazer 3 consultas e a gente mata assim, o basicão da nossa classe de controle. Tá? Controle de jogador, né? Vou fazer 3 consultas rápidas. Obviamente eu vou fazer uma, copiar e colar para a segunda, alterar um pouquinho, copiar e colar para a terceira. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira, eu já ia, não, public. Como a nossa consulta agora, eu vou fazer uma consulta pela chave primária. Por quê? Porque eu sempre vou precisar desse tipo de consulta. Tá? Para eu identificar o jogador pela chave primária. Então essa consulta ela vai me devolver um único jogador. E eu vou chamar ela de consultar e vou só pedir aqui, ó, como parâmetro o código do jogador, que é a minha chave primária. Beleza? De cara, ó, padrãozão, eu vou montar o meu SQL, que é o select. Opa. Aí aqui, ó, eu já vou concatenar, tá? Ah, não, vou deixar... Vou concatenar, não. Ah, não, vou concatenar, não. Já fica meio preguiçoso isso aí. Não, fica preguiçoso. Fica preguiçoso. Aqui, ó, prático aqui, ó. Pô. Ó, isso aqui é prático. Ah, tá. Esse fica prático. Esse fica mesmo. Ah, tá aqui. Ó, essa parte eu tô indo mais rápido porque a gente já falou dela 2 vezes nos métodos anteriores. Bom, até aqui tudo igual, certo? Montei meu SQL,
instanciei o command passando o SQL e a conexão, coloquei o parâmetro no meu SQL e mandei para o banco. Tá? Aí agora eu preciso ter um jogador para eu devolver. Então, simples também, né? Ó, jogador, vou chamar de J. Por que eu estou fazendo só, não estou instanciando ele? Porque eu ainda não sei se a chave primária que foi passada vai me devolver um jogador. Pode ser que eu esteja passando uma chave primária que não vai devolver ninguém. Tá certo? E, bom, beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver se voltou dados do banco de dados. Certo? Como é que eu vejo? Ó, se reader.read, se eu entrar nesse if, voltou dados do banco de dados. E aí, voltou só um. Ou é 0 ou é 1, porque eu estou consultando pela chave primária. Ou não tem ninguém com aquela chave primária, ou tem um único jogador. Tranquilo? Bom, se tem jogador, aí sim eu instancio o jogador. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dados desse jogador que veio do banco para jogar nesse J, que é o jogador. Então, ó, j.código vai receber quem? Eu vou receber ó, o int 32.parse de reader.getValue de reader.getOrdinal calma que já vai ficar fácil de entender. Ponto toString. É só porque você passa o reader no começo e depois você passa o reader de novo, por isso que eu fiquei confuso. Olha só. Vamos facilitar isso aí. Pô, não tá... Eita, caramba. Não, eu sei que tá dando até vontade de vomitar. É porque eu tava tentando dar um zoom aqui menos, tá? É foda. Olha só. Toda vez que eu pego o valor com getValue, esse valor que está no header vem como um objeto. E aí o objeto eu tenho que dar um toString para transformar ele para string, para daí sim eu conseguir fazer um parse para int. Tranquilo? Bom, esse cara aqui, ó, o getValue, como é que ele funciona? Olha lá, eu teria que fazer assim, ó. Reader.getValue, e aí olha o que ele pede, um int, que é o índice. O meu header, ele vem em colunas, então a linha eu ando com o método read, aí eu ando para frente na linha, só que as colunas são o índice, é como se eu tivesse uma matriz que é o meu header. E cada vez que eu ando, eu pego um vetor, que é uma linha só, dessa matriz. E esse vetor, eu tenho que pegar cada dado no índice da linha. Então eu posso pegar aqui, ó, eu posso passar o índice 0. Vou pegar o código do mesmo jeito. Tá tranquilo? O pensamento? Só que o que eu não gosto? Eu não gosto de passar o índice. Por quê? Porque mais tarde, se eu precisar aumentar um campo aqui, e se esse campo for o último, beleza. Mas se ele for o primeiro, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar Eu vou mudar os índices todos. Porque aquele campo ele entrou no índice 0. Ah, professor, mas pô, eu poderia, né, larga de ser trouxa, né? Põe sempre por último. Tá. Eu poderia fazer isso, mas e se a tabela for com inner join de outra tabela, de outra tabela, de outra tabela? Não é muito mais fácil eu agrupar os campos de cada tabela que eu estou pegando com inner join, tudo num lugar só? Entendeu? Para depois eu me orientar melhor e conseguir ver o que eu estou trazendo? Então, nesse caso, eu já não consigo mais ficar colocando novos campos por último. Tá? Beleza. E aí, o que o getOrdinal faz? Ele pega
pelo nome do campo, ele devolve o número da coluna que o campo está. Tá joia? Então aqui, ó, eu só estou pegando, ó, me dá o número da coluna, né, o índice da coluna que o campo code está. Aí ele pega e devolve dinamicamente esse índice para eu fazer o get value dele. Tá tranquilo? Então eu pego pelo nome e fica muito mais fácil. Eu posso botar no meu select campo onde eu quiser. Tá joia? Então lá, agora j.nick recebe reader.getValue de reader.getOrdinal de nick. E aí só, nesse caso agora, só fazer o toString. Beleza, fechou. j. Beleza lá. Peguei todos os dados. Veja que eu só precisei fazer o parse no primeiro, porque era um campo int, né? Um valor int. Peguei todo mundo. Ok. Peguei todo mundo. O que eu preciso fazer agora? Simples. Ó, return J. Retornei o jogador. Tranquilo. Ah, e se não entrar nesse if? Beleza. Aí eu faço aqui embaixo, ó, return null. Então, se retornar nulo para quem chamou, é porque eu não encontrei. Fácil, né? Veja que os códigos, eles não são assim, com uma lógica elaborada. Eles são sequenciais, cara. Não tem frescura para fazer. Vai ser sempre dessa mesma forma. Beleza. Agora eu vou aproveitar esse consultar para fazer um listar. E aí eu vou trazer todos. Então o meu listar, ele não tem parâmetro de entrada e, na verdade, na saída, ele devolve uma lista de jogador. Tá? Então, ao invés de um jogador, ele vai devolver uma lista. Bom, o que eu vou alterar aqui? Ah, o meu select, eu vou alterar só isso aqui, ó. Order by nick. Só para eu ordenar. Não preciso do parâmetro, posso retirar. E aí agora, aqui embaixo, eu preciso fazer uma mudança, porque ao invés de ter um jogador, eu preciso ter uma lista de jogadores, né? Para eu devolver essa lista. Afinal de contas, é uma lista, né? Pode vir vários jogadores no meu select. Então, eu vou fazer aqui, ó, list de jogador. Vou chamar ela de jogadores para estar no plural. Beleza. O meu jogador, eu continuo com ele. Tá certo? O que eu vou fazer aqui? Aqui é um if. Pô, vou substituir para while. Enquanto for verdadeiro, ou seja, enquanto eu não chegar no final do arquivo, eu estou fazendo esse loop agora, tá? Ao final, eu não tenho esse return aqui mais. Por quê? Cada jogador, eu tenho que adicionar ele no vetor de jogadores. Então, eu troquei aqui, ó, jogadores.add J. Eu adicionei o jogador no vetor. E, ao final, eu devolvo jogadores, estando ou não com vários itens lá dentro. Se jogadores tiver 0 itens nesse vetor, beleza, eu não encontrei ninguém. Fácil, né? Agora eu vou fazer uma busca por parte do nome. Tá joia? Então, vamos lá, eu vou copiar esse listar. Ó. E eu vou fazer vou chamar aqui, ó,
Vou chamar de, assim, vou falar que é nick, tá? E vou só passar o nick, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar parâmetro. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar esse order by nick do mesmo jeito, só que eu vou colocar aqui, ó, where, opa, ó, não esqueçam que isso sempre dá erro, é um outro padrãozinho que eu tenho. Ao final de cada linha, eu sempre termino com espaço. Por quê? Porque 2 espaços ou 3 espaços no SQL ele ignora. Agora, se eu deixar aqui sem espaço e começar aqui sem espaço, ele vai juntar jogador com where. Vai ficar jogador where. E aí ele não entende o SQL, tá certo? Então, muitas vezes dá erro e é só por falta desse espaço aqui. Então, é outro padrãozinho que eu faço, tá? E aí agora eu vou copiar, né? Que eu não faço mais nada sem copiar. Eu vou copiar aqui, ó, o parâmetro do nick. Tá? Eu vou copiar aqui o parâmetro do nick. Só que, quando eu estou fazendo aqui, olha. Quando eu estou fazendo aqui, tá vendo que eu usei o like? Então eu estou dizendo que eu quero buscar por um nome que pareça aquele ali. Então, como é que vai fazer? Se a pessoa digitar lá na tela J, ele vai buscar todos os nicks que começam com J. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer aqui, ó, nick mais igual e vou colocar aqui, ó, percent. Tá? Por quê? Porque esse percent eu estou querendo dizer que começa com J e termina com qualquer coisa. Então eu estou alterando. Então o usuário digitou lá A. Aí ele vai buscar com todo mundo que começa por A e termina com qualquer coisa. Tá? E aí é como se você estivesse fazendo uma lista que vai sendo filtrada, até que acha aquela pessoa. Então, à medida que o cara vai digitando o nome, ele vai filtrando na lista. Tranquilo? Olha só, fechou aqui, fechou pra gente uma classe de controle inteirinha. A única coisa que eu queria falar é o seguinte, tá vendo aqui, ó? Se eu pegar, e isso serve muito para documentação, se eu pegar e digitar aqui, ó, 3 barras, vocês já viram isso aqui? Ó, barra, 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 ele vai mostrar isso aqui para mim. Tá? Esse summary, eu digo o que esse cara aqui faz. Então, ó, busca jogador por parte do nick. Tá vendo? Eu estou descrevendo o que esse método faz. Aí eu tenho o primeiro parâmetro aqui, ó, nick. Tá vendo? É parte do nick do jogador a ser localizado. E você mostra quando ele puxar a função, o que ele precisa. E aí aqui, ó, retorna uma lista de jogadores cujo nick começa com as letras. Bom, o que vai mudar aqui? Cada vez que você
instanciar essa classe e você chamar esse método, isso aqui vai aparecer como ajuda para você. Tá certo? Então você vai conseguir ver o que cada parâmetro é, o que você tem que passar, a ajuda. Então, é uma forma de você documentar o seu trabalho. Tá? E aí, isso vai te ajudar bastante. Posteriormente, se você quiser gerar um help do teu programa, ele vai ler esses metadados e vai montar um help para você. Tá certo? Então, isso vai ajudar muito, por exemplo, quando você for montar o web service. Se você montar o web service, aquele web service ele pode ficar disponível para outras empresas, para outros jogadores que vão desenvolver baseado, vão fazer interface com o seu jogo, com os seus dados. Então, você consegue mostrar para a pessoa, olha, isso aqui é para você passar isso assim assado, você vai receber esse valor de volta. Então ajuda na integração. É só um adendo, não precisa fazer, depende da organização de vocês, mas eu estou mostrando que dá para fazer.